Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma parte da catequese sobre o Pai Nosso, parte 3. Amados irmãos e irmãs, estou gravando este vídeo para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, mas podem divulgar livremente. Este texto é um encarte do impresso O Dia do Senhor da Diocese de Colatina. Irmãos e irmãs, prosseguimos as nossas catequeses sobre o Pai Nosso. O Evangelho de Mateus coloca o texto do Pai Nosso num ponto estratégico no centro do Sermão da Montanha, conforme o capítulo 6, versículos de 9 a 13. Entretanto, observemos o cenário. Jesus sobe a colina junto do lago, senta-se. Em seu redor, em círculo, estão os seus discípulos mais íntimos. E depois uma grande multidão de rostos anônimos. Esta assembleia heterogênea, a primeira que recebe a recomendação do Pai Nosso. A colocação, como foi dito, é muito significativa, pois neste longo ensinamento, que está sob o nome de Sermão da Montanha, conforme Mateus 5, versículos do 1 ao 7 e o 27, Jesus condensa os aspectos fundamentais da sua mensagem. O começo é como um arco decorado para a festa. As bem-aventuranças, Jesus coroa de felicidade uma série de categorias de pessoas que no seu tempo, mas também no nosso, não eram muito consideradas. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os misericordiosos, as pessoas humildes de coração. Esta é a revolução do Evangelho. Onde há o Evangelho, há revolução. O Evangelho não nos deixa impassíveis, estimula-nos, é revolucionário. Ao contrário, todas as pessoas capazes de amor, os artífices da paz, que até então tinham acabado nas margens da história, são os construtores do reino de Deus. É como se Jesus dissesse: ide em frente vós, que levais no coração o mistério de um Deus que revelou a sua onipotência no amor e no perdão. Desta porta de entrada, que inverte os valores da história, sobressai a novidade do Evangelho. A lei não deve ser abolida, mas precisa de uma nova interpretação que a reconduza ao seu sentido originário. Se uma pessoa tem um coração bondoso, predisposto para o amor, então compreende que cada palavra de Deus deve ser encarnada até as suas últimas consequências. O amor não tem confins. Pode-se amar o próprio cônjuge, o próprio amigo e até o próprio inimigo, com uma perspectiva totalmente nova. Jesus diz: eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-ei filhos. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu. Pois
Ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Está lá em Mateus 5, versículos 44 e 45. Eis o grande segredo que está na base de todo o sermão da montanha. Sede filhos do vosso Pai que está nos céus. Aparentemente, estes capítulos do Evangelho de Mateus parecem ser um sermão moral, parecem evocar uma ética tão exigente e impossível de praticar, mas ao contrário, descobrimos que são, sobretudo, um discurso teológico. O cristão não é alguém que se compromete a ser mais bondoso que os outros. Sabe que é pecador como os outros, como todos. O cristão é simplesmente um homem que para diante da nova sarça ardente, da revelação de um Deus que não inclui o enigma de um nome impronunciável, mas que pede aos seus filhos que o invoquem com o nome de Pai, que se deixem renovar pelo seu poder e que reflitam um raio da sua bondade para este mundo tão sedento de bem, à espera de boas novas. Eis, portanto, como Jesus introduz o ensinamento da oração do Pai Nosso. O faz afastando-se de dois grupos do seu tempo. Antes de tudo, os hipócritas. Não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Está lá em Mateus 6, versículo 5. Há pessoas capazes de tecer orações ateias, sem Deus, e fazem-no para serem admirados pelos homens. E quantas vezes nós vemos o escândalo daquelas pessoas que vão à igreja e ficam lá o dia inteiro, ou vão todos os dias e depois vivem odiando os demais ou falando mal das pessoas. Isto é escândalo. É um escândalo. É melhor não ir à igreja. Vives assim como se fosses ateu. Mas se vais à igreja, vive como filho, como irmão e dá um verdadeiro testemunho, não um contra-testemunho. Ao contrário, a oração não tem outro testemunho que se pode crer a não ser a própria consciência, na qual se entrelaça um contínuo diálogo muito intenso com o Pai. Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto e, fechada a porta, reza em segredo a teu Pai. Mateus 6, versículo 6. Depois Jesus distancia-se da oração dos pagãos, que usam de vãs repetições, porque pensam que, por muito falarem, serão atendidos. Mateus 6, versículo 7. Talvez aqui Jesus faça alusão àquela captatio benevolantiae. Captatio benevolantiae. Atrair a benevolência, que era a premissa necessária de tantas preces antigas. A divindade devia ser, de qualquer forma, acalmada por uma longa série de louvores, até de orações. Pensemos naquele cenário do Monte Carmelo, quando o profeta Elias desafiou os sacerdotes de Baal. Eles gritavam, dançavam, pediam muitas coisas para que o seu Deus os ouvisse. E Elias, ao contrário,
estava em silêncio e o Senhor revelou-se a Elias. Os pagãos pensam que falando se reza. E também eu penso em tantos cristãos que creem que rezar é desculpar, falar a Deus como um papagaio. Não, rezar faz-se com o coração, de dentro. Ao contrário de Jesus, quando rezas, dirige-te a Deus como um filho ao seu pai, o qual sabe do que precisas ainda antes que tu lhe peças. Mateus 6, versículo 8. Poderia ser também uma prece silenciosa, o Pai Nosso. No fundo, é suficiente pôr-se sob o olhar de Deus, recordar-se do seu amor de Pai, e isto é suficiente para sermos ouvidos. É bom pensar que o nosso Deus não precisa de sacrifícios para conquistar o seu favor. Não tem necessidade de nada, o nosso Deus. Na oração, pede unicamente que mantenhamos aberto um canal de comunicação com Ele, para nos descobrirmos sempre seus filhos amadíssimos. E Ele ama-nos tanto. Esse texto está disponível também no site do Vaticano. Caríssimos irmãos e irmãs, então, esta foi a terceira parte da catequese sobre o Pai Nosso, que está sendo divulgada pela Diocese de Colatina, neste ano missionário diocesano, através do impresso das celebrações dominicais, o Dia do Senhor. Shalom Adonai. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranatá, vem Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá, Ele providenciará. Creia.